Neste vídeo aqui eu vou te ensinar a utilizar a palavrinha doch em alemão. Muita gente manda como pergunta para mim lá no Instagram. Se você não me segue, já me siga lá também, @fritzAlemão. Muita gente manda essa pergunta quando eu abro a caixinha de perguntas lá, manda perguntando como usar corretamente o doch, qual a tradução desta palavra, quando eu devo utilizá-la, na verdade, né? Muita gente tem dúvida e o fato é que a palavrinha doch em alemão não tem uma tradução no inglês nem no português e ela pode ser utilizada em diversos contextos. Por isso, para facilitar o seu entendimento, eu trouxe vários exemplos dentro desses principais contextos nos quais ela pode aparecer para você ver exemplos na prática, porque estudar teoria, não, a palavrinha doch é usada assim, assim, assado. Não vai te ajudar em nada. O melhor a se fazer é ver exemplos práticos de frases com esta palavrinha para você entender para que serve, afinal, e qual o significado que ela toma dependendo do contexto. Então, no primeiro caso, ela supõe que a outra pessoa sabe mais sobre o assunto do que ela realmente sabe. Um exemplo de frase é esta daqui, ó. Kommen Sie doch mit. Tá? Aqui nós temos o verbo mitkommen na forma imperativa. Kommen Sie doch mit. Na tradução literal a gente tem venha junto. Tá? Mas com a palavrinha doch ali no meio, a gente pode traduzir, adaptar a tradução para a seguinte frase: por que você não vem junto? Kommen Sie doch mit, dando a entender de que aquela pessoa já sabia ali do rolê, do passeio, do que ia acontecer e você está convidando ela. Então ela supõe com que a outra pessoa com quem você está conversando sabe mais do assunto do que ela realmente sabe. Kommen Sie doch mit. Ou você pode considerar que é uma entonação, mas o fato é que a gente pode adaptar a tradução desta frase para uma pergunta. Por que você não vem junto? Assim é o caso da outra afirmação. Essas duas são afirmações, onde a gente diz o seguinte: Wir fahren doch um 6. Nós partiremos às 6. O doch aqui, ele dá a entender de que a outra pessoa já está sabendo. A gente poderia adaptar, bem, como você sabe, nós estamos saindo às 6. Wir fahren doch um 6. Então a gente poderia adaptar a tradução dele para algo nesse sentido. Bom, como você já está sabendo, a gente está saindo às 6. Você não quer vir junto com a gente? Tá? Aqui ele está sendo utilizado em duas frases afirmativas e ele não tem uma tradução específica. Aqui é dentro de um contexto. Se você preferir, você pode simplesmente pensar que ele é uma entonação, ele está reforçando uma afirmação aqui. Tá tudo bem, você pode usá-lo assim também, mas numa possível tradução dessas frases, ele pode mudar um pouco a tradução final delas, tá? O doch, ele pode ser utilizado para conter uma declaração negativa. Basicamente, ele pode assumir o sentido de não. Exemplo, pessoa A chega e fala para você: Du bist nicht groß. Tá? Você não é grande. Du bist nicht groß. Você não é grande. E a pessoa B responde: Doch. Né? No sentido de não, eu sou grande. Nein, ich bin groß. Tá? Só que ela se poupou o esforço de dizer tudo, né? Nein, não, eu sou grande. Nein, ich bin groß. E disse apenas doch. Doch. Não, mas que besteira. Claro que não. Né? Doch. Doch. Outro exemplo de frase: Du kannst das nicht. Você não pode isso. No sentido de você não pode fazer isso. Du kannst das nicht. Você não pode fazer isso. E aí a outra pessoa responde doch. Doch. Mas é claro que eu posso. É claro que eu posso. Ela está contendo uma declaração negativa de outra parte, de outra pessoa. Isso aqui você pode ir anotando no seu caderno, tá? Esses exemplos aqui, porque fica mais fácil aprender com exemplos dentro de contextos. O doch, ele também serve para se opor a um argumento. Por exemplo, a pessoa A vem para você e diz: Du kommst immer zu spät. Tá? Du kommst immer zu spät. Você sempre chega atrasado. Aí você diz doch. Não, isso está errado, isso não é verdade. Doch. Tá? Então você está poupando o esforço de dizer não, isso não é verdade. Eu sempre chego no horário. Você então evita esse esforço dizendo apenas doch. Então ele serve como uma negação, uma contrapartida a uma afirmação negativa, algo negativo que está sendo dito a você. Tá?
Ele também pode ser usado para responder a uma pergunta negativa, no sentido de, exemplo, du kommst morgen nicht, oder? Aqui a pessoa está fazendo uma pergunta negativa, dizendo, você não vem amanhã, não é mesmo? Du kommst, tu vens, morgen, amanhã, o nicht, ele nega o verbo kommen, tá? Então, você não vem amanhã. E o oder, aqui no final da frase, ele tem o significado de não é mesmo? Du kommst morgen nicht, oder? Você não vem amanhã, não é mesmo? E aí, o doch, ele serve como um não, para inverter. Você está indo se opondo ao que ele está dizendo, aquela pergunta. Claro que não, eu vou sim, tá? Não, eu vou. Doch, tá? Então, aqui você poderia dizer apenas doch. Não, eu vou sim. Doch, ich komme. Ou uma outra opção seria nein, ich komme, tá? Então, aqui neste caso, poderia entrar o doch, tá? Para responder a uma pergunta negativa. Você pode ver que na maioria dos casos, ele é usado em frases negativas, tá? Para se opor a frases negativas. Também para reforçar uma afirmação. Então aqui você tem vários contextos onde ele pode ser utilizado. Não existe uma única regrinha. Não existe tradução para esta palavra nem no inglês, nem no português, tá? A aplicação dela é bastante vasta, ela pode ser utilizada em vários contextos. A única maneira de você aprender isso é vendo exemplos dentro desses contextos, estudando mais frases e textos, e com o tempo você consegue usar ele naturalmente. Mas o fato é que vale lembrar que se você quiser construir frases sem o doch, se isso gera confusão para você, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Para você não vai fazer diferença nenhuma. Isso daqui é uma partícula modal. O que é uma partícula modal? Ela serve para dar aquela enfeitada na frase. Para um nativo, isso faz bastante diferença. O nativo ele vai perceber a mudança no seu tom, tá? Isso aqui ele dita um pouco o tom da conversa. O nativo percebe mais diferença, mas você que é um estudante do idioma alemão, se tem dificuldade, não sabe utilizar corretamente, você pode simplesmente entender em teoria, ir estudando, mas evitar utilizar caso você tenha medo de usar de maneira incorreta, tá? Não é isso que vai impedir você de se comunicar bem em alemão. Outras aplicações desta palavrinha aqui. Em algumas frases, ela pode assumir o sentido de no entanto. Literalmente, ela pode ser traduzida como no entanto, dependendo do caso, dependendo do contexto. Exemplo de frase, Ich habe es probiert. Eu testei, eu experimentei. Doch, es hat nicht funktioniert. No entanto, não funcionou. Eu tentei, mas não funcionou, ou, no entanto, não funcionou. Você nota aqui que ele vem depois da vírgula, dando continuidade na sua frase. Isso é uma possível utilização do doch. Você vai ver isso mais em textos, tá? Em diálogos. Em textos não. Isso aqui é alemão dia a dia, tá? Diálogo. Ou ele pode ser usado como um reforço de afirmação, como eu coloquei aqui em cima, né? Supondo, num tipo de reforço de afirmação, você supõe que a pessoa saiba mais sobre um determinado assunto do que ela realmente sabe. Então ele pode mudar um pouco a tradução final da frase, né? Aqui no caso nós temos uma afirmação que pode ser traduzida para uma pergunta. Você não vem junto? E aqui depois nós sairemos às 6. Você sabe? Você está sabendo? A gente vai sair às 6. Ele meio que dá um reforço na afirmação. E aqui embaixo acontece o mesmo, tá? No sentido de, se você vai dizer para alguém isso é falta de educação, você coloca o doch antes da falta de educação. Das ist doch unhöflich. Unhöflich significa mal educado, sem educação. Das ist, isto é. Das ist doch unhöflich. Mas isso é sem educação. Isso é realmente sem educação. Então aqui, neste reforço de afirmação, ele pode assumir o significado de mesmo ou realmente. Isso é realmente uma falta de educação. Isso é mesmo falta de educação. Tá? Das ist doch unhöflich. Ou, no segundo exemplo, du kannst das doch nicht sagen. Du kannst das doch nicht sagen. Tá? Você realmente não pode dizer isso. Tá? Então ele pode, não que ele signifique. Ele não significa mesmo ou realmente. Mas aqui, dando um reforço à afirmação,
ele reforça e pode ser traduzido. Se eu fosse traduzir um livro, colocaria isso. Você realmente não pode dizer isso, tá? Aqui em cima, no primeiro exemplo, só para não ficar muita confusão, você pode supor que ele é um reforço de afirmação, se isso for confuso, mas aqui em cima ele dá a entender na tradução final da frase, adaptada, porque isso daqui é uma frase que você está dando um tom diferente a ela. Então ele pode gerar o sentido de que a outra pessoa já está sabendo sobre aquele assunto, né? Kommen Sie doch mit. Você não quer vir junto? Você não vem junto? Tipo, você estava sabendo do passeio, você não vem junto? Wir fahren doch um 6. A gente vai sair às 6. Você sabe, né? Então, ele muda um pouco o tom da conversa. E provavelmente este primeiro ponto aqui, eu bati um pouco mais nele porque ele é o que vai gerar mais dúvidas, tá? Mas você pode apenas ter em mente de que tudo é um reforço de afirmação aqui nesses casos. E nas demais frases, ele é usado para refutar afirmações ou perguntas negativas feitas a você. Tá legal? É um pouco complicado, tá? São muitos contextos em que ele pode aparecer e não tem uma tradução específica. Eu recomendo você anotar esses daqui. Basicamente, são a maioria dos contextos em que ele pode aparecer são esses daqui. Então, vale a pena você anotá-los em seu caderno, dar uma estudada e estudar com mais exemplos, tá? Você vai ver esta palavrinha aqui aparecendo em diálogos. Ela é mais utilizada em diálogos no alemão falado no dia a dia, porque, como eu disse, ela é uma partícula modal que dita o tom da conversa. Ela muda um pouco o sentido da frase de uma maneira bem suave, que um nativo entende bem. Para um nativo faz diferença. Para quem estuda o idioma alemão, para quem é iniciante, está em fase de aprendizado, não consegue pegar essa diferença, então acaba sendo um pouco complicado, tá? Eu espero ter ajudado com esta aula. Esse é um tema bastante que muita gente pede lá no Instagram e acho que eu nunca fiz nenhum vídeo aqui no canal sobre isso. Na verdade, tem pouca coisa na internet especificamente sobre o DOR, tá? Colocado desta maneira que eu coloquei aqui, tem pouca coisa com esses exemplos. E se você ficou com muita dúvida, fique tranquilo, fique tranquila que com o tempo você vai pegando. Conforme você for estudando, vendo novos exemplos, frases, diálogos e tudo mais, os próprios exemplos e o contexto vai gerando um melhor entendimento, tá? Neste caso específico aqui, eu recomendo aprender apenas através de frases e contextos. Teoria não funciona muito, eu não teria como trazer somente isso aqui, só a teoria sem dar exemplos, que não serviria para nada, por isso eu trouxe esses exemplos. Espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo. Um abraço e até a próxima aula.